Olá, namastê, que a paz seja com você. Então, nós vamos dar sequência, né, na nossa a verificação dos dados que nós estamos observando como consequência das diferentes, que seria expressões, né, ou teses acerca do processo da criação das motivações, né, o que justificaria a criação, as almas, né, as consciências, a formação das consciências, bem como também os motivos que justificassem esse amalgamento, né, da consciência, e a criação, que é o fenômeno da manifestação cósmica, no cosmo em si, no qual a Terra é o pálido ponto azul, né, esse pontinho no espaço, assim, a, que está inserida, né? E nós aí inseridos dentro do contexto da Terra também. Bom, então a gente vê que a ideia do paraíso perdido, ela gera algumas consequências que acaba provocando, né, uma reação de rejeição da contextualização. No início não é porque na medida em que a humanidade vai desenvolvendo o seu intelecto, vai desenvolvendo o seu refinamento, ela vai então descartando, né, ou ela vai descartando os modelos que são modelos mitológicos, ou substituindo os seus sistemas de crença por um sistema em que viabiliza a imersão, ou seja, viabiliza mais a relação da razão, da observação, em detrimento da aceitação de um sistema, de um paradigma com base na fé. Então, essa variação de busca ou de necessidade de compreensão com base na inclusão da razão dentro do processo da realização do absoluto, acaba inviabilizando, né, acaba inviabilizando o modelo em que as metáforas ou as histórias são a base principal do raciocínio, ok? Então, as histórias e as metáforas são como que substituídas por princípios mais racionais de compreensão. Então, as histórias da criação com base no mito do Adão e Eva, etc., isso tudo deixa de ser satisfatório depois de um certo período, né, de interação com conhecimentos, com tecnologias. Então, esse sistema ele acaba também sendo questionado. E aí é onde que nós vamos ter aí pensadores como, por exemplo, né, o Spinoza, e reformadores como o, a, o francês, que, né, assim, que é conhecido como Allan Kardec, né, o pseudônimo do Allan Kardec, que vai então propor uma revisão do sistema do cristianismo com base numa espécie de racionalismo cristão, em que vai se propor um modelo que, na verdade, não é uma exclusividade do professor Allan Kardec, mas que já tinha sido proposto antes por outros pensadores também, mas que ele vai, então, formalizar dentro de um modelo de religião, né, que é conhecido como o Espiritismo aqui no Brasil. Mas é uma tese que não é, assim como, volto a falar novamente, assim como o paradoxo do mal não é necessariamente uma formação intelectual do Epicuro, mas ficou conhecido como paradoxo de Epicuro porque ele formalizou e sabe, registrou isso em documentos, então ficou o título como paradoxo de Epicuro, mas era um raciocínio que era explorado por diferentes pensadores do período, tá? E também a tese de que a criação ela é formatada e que o Criador coloca ali as suas centelhas, as mônadas, para desenvolverem-se, é uma tese
que não é necessariamente de propriedade intelectual do professor, né, aqui conhecido como Allan Kardec, mas é uma tese que transcende a ele, já existia essa proposta de outras formas, mas que ele então veio a tornar isso mais popular, o que ficou parecendo ser uma proposta original dele, sendo que, na verdade, já existia essa fomentação nos meios acadêmicos, ou entre pensadores metafísicos, ou filósofos, etc. Então, a tese consiste no seguinte, de que o Criador, né, também por um impulso de ternura, no momento de ternura, no impulso artístico, teria desejado a criar, né, criar as almas, as suas criaturas, no impulso artístico. E ele teria, então, criado essas criaturas, essas mônadas, essas centelhas, e para que elas pudessem manifestar as suas existências, as suas consciências, então elas precisariam de uma espécie de incubadora, onde elas poderiam, então, florescer. E essa incubadora seria o cosmo. Então, o Criador, esse ser, criaria, né, o cosmo, criaria o absoluto, criaria o universo. O absoluto criaria o universo e, então, ele colocaria aí dentro as suas centelhas, as suas mônadas, e, então, assopraria, né, esse sopro vital para que elas começassem a se mover e se desenvolver e evoluir sempre, até que elas alcançariam a sua divindade, a sua qualidade de divindade, e então seriam absorvidas nesse retorno ao lar, nesse retorno ao absoluto, na transcendência, fazendo parte, então, dessa existência desse ser transcendente. Então, esse seria o caminho traçado aí, seria uma proposta de como explicar o problema do mal, né, com base nesse princípio de criação. E aí a questão do mal já não seria, né, uma responsabilidade, não teria sido um efeito criado pelo Ser Supremo, mas seria uma consequência da interação dessa entidade viva, dessa mônada, dessa centelha, com a criação, e nas suas diferentes tentativas e erros, que produziria evolução, também produziria simultaneamente efeitos colaterais que seriam experimentados como mal, né? Então, é o que se chamaria de karma. Então, o karma seria a interação improdutiva ou negativa ou ofensiva da parte da entidade viva contra a criação ou contra outras entidades vivas, infringindo regras de moral e de coexistência que gerariam sofrimentos e produziria sofrimentos para o ser, e isso seria seria o que se conhece sobre o que se fala sobre o mal, tá? Então, agora, como eu disse, tá? Eu não estou aqui, quero aqui reforçar aqui, que é o seguinte, não tenho aqui a menor intenção, tá, de desautorizar a pessoa do professor Allan Kardec, tá bom? Ele é um líder espiritual de uma comunidade muito importante, cuja pauta é nobre, do processo da caridade, da ajuda ao próximo, e isso tudo é respeitável, tá? Então, afora a pessoa em si, que é uma pessoa respeitável, a gente vai tratar aqui do ponto filosófico que é apresentado, meramente, tá? Então, quais seriam as consequências? Porque nesse bloco, nós estamos analisando as propostas de explicação sobre essa probabilidade de Deus para explicar o problema do mal e as consequências, ou os efeitos colaterais das diferentes propostas. Então, a gente viu que a ideia do paraíso perdido, da expulsão do paraíso, tem um efeito colateral, né, que é o que seria a antítese dessa tese, é o evolucionismo na ideia da seleção natural e o gênio egoísta, é uma das consequências, tá? Agora, qual seria a consequência desse tipo de abordagem? Supomos que fosse um fato, né, vamos partir do princípio de que a probabilidade proceda. E aí,
haveria, então, um criador original, que criaria uma centelha, uma mônada, e essa mônada seria, então, né, fecundada no ventre da criação, e aí ela floresceria exatamente como o que acontece com o feto. Então, ela, enfim, né, alcançaria o seu estado de graça, desculpa, pessoal, o seu estado de iluminação, e isso traria ela de volta à sua fonte original. Então, seria a tese. Então, qual é a consequência disso daí? Como que essa tese, normalmente, ela é refutada nos meios acadêmicos, ou alguns pensadores utilizam esse recurso que eles vão, então, justificar da seguinte maneira: trata-se, esse conceito, ele, assim, ele não é muito bem muito bem perfeito, ele não é muito bem elaborado para explicar essa ação, né, da parte do Criador. Por quê? O ato de criar o mundo, né, material, chamado material, com a configuração que ele tem, capaz de produzir sofrimentos na entidade viva, seria uma ação que poderia ser questionada quando você tem na pauta a emancipação de um ser benevolente e inteligente, tá? Então, supomos que, né, você ou eu sejamos Deus. Então, por que que nós não criaríamos essa mônada, mesmo que ela tivesse que se desenvolver, né, que evoluir, não precisasse enfrentar tantos males, tantos sofrimentos, né? Quando a gente vê crianças com doenças, sabe, graves, doenças que são doenças, não é, que não tem cura, ou que custa muito caro os tratamentos, a gente vê as famílias sofrendo. Então, né, qual seria a funcionalidade disso dentro de um processo de evolução, né? Isso seria explicado de qual forma? Tudo bem, aí vamos colocar aí a proposta do karma em si. Mas isso não tira o fato, mesmo que nós aplicássemos a ideia do conceito de karma, isso ainda não explicaria o fato de haver essa necessidade, né, em que a dor e o sofrimento está tão presente de maneira tão visceral, causando uma dor tão profunda no ser. E nesse caso é o que a gente tem justamente aí, né, na pauta, quando se coloca esse processo da mônada em desenvolvimento, porque o mundo chamado material poderia ter sido elaborado de uma maneira mais suave, onde não houvesse a necessidade de um processo tão dramático que gerasse uma dor tão profunda no ser. Ele poderia ser amenizado, ou então, mesmo essa mônada, ela poderia ter sido criada e já ser elaborada para se desenvolver e evoluir dentro mesmo da transcendência, né? Não precisaria necessariamente criar um mundo material onde houvesse tantos sofrimentos para que essa alma, esse ser que foi criado no momento de ternura, se desenvolvesse. Então, esse momento de ternura, esse momento puro, esse momento artístico, ao se criar uma entidade viva, uma mônada com o potencial de se desenvolver, qual seria a necessidade de que essa pessoa, essa mônada, também tivesse o potencial de praticar o mal, não é? E criar o karma que geraria os sofrimentos. Então, essa mônada poderia ter sido projetada sem essa capacidade, ou sem esse potencial, né, de produzir o mal, e naturalmente não haveria necessidade do karma, porque o karma é a consequência do mal realizado contra a criação ou contra outras entidades de Deus, seria a infração com base na violência que geraria esses karmas. Mas se a mônada ou a entidade viva já tivesse sido gerada sem esse fator, sem esse impulso, né, de cometer a violência e o mal, não haveria necessidade do karma para impor sobre essa entidade viva as consequências desse mal. Logo, esse trajeto todo poderia ser evitado logo no início, na hora de se criar a própria mônada. E isso seria um ato de compaixão, né? Isso seria um ato de misericórdia para com essa entidade viva, que não precisaria passar por todos esses processos sinuosos, né,
e assim, arriscado de evolução. A coisa poderia ser feita de uma maneira mais compassiva com o ser onde esses sofrimentos estivessem ausentes. Então, esse é um argumento que se dá, não é, contra essa tese da criação do mundo material para viabilizar o processo da evolução, né, da evolução do ser. Então, esse é um dos argumentos contrários, é uma antítese para essa tese da criação. Tá? Então, ou seja, por que, que as almas já não foram criadas de maneira não necessariamente perfeitas, né? Não precisa ser criadas de forma perfeita, mas por que, que elas já não foram criadas com uma capacidade de fazer o mal reduzida ou até inexistente, para que ela não precisasse passar por cometer tantos erros com base no mal, produzir o mal e sofrer as consequências desse mal. Tanto do ponto de vista do mal moral, do mal da violência, mas também não é apenas isso, né? Que a entidade viva também tem que enfrentar o mal sob a forma da violência da natureza contra a criação, né? Na forma de catástrofes, de tsunamis, e a violência da natureza contra essa criação. Então, qual seria a funcionalidade de todo esse processo de violência, de hostilidade da natureza contra, não é, essa criatura que está aprendendo a se descobrir, a se despertar para finalmente amar. Se o objetivo, se a meta final, de fato, é essa, que o ser expressa a sua natureza sublime de amar, então essa função que é bastante a, a, intensa, que é a função do mal, no meio do caminho, qual seria assim, a fundamentação de que esse mal seria necessário? Então, esse mal foi planejado previamente ou foi criado pela própria entidade viva? Se a entidade viva tem essa capacidade de criar tanto mal, então ela poderia já ter sido criada com essa calibragem para que ela não tivesse, né, esse potencial todo de criar o mal, ou então esse mal foi planejado diretamente pelo Criador para que funcionasse como um sistema de seleção natural ou um sistema de lapidação com base nos sofrimentos para essas criaturas. Em ambos os casos, a gente encontra aí uma inconsistência, uma incongruência, quando a gente coloca na pauta a intuição de um ser absoluto, né? Mas também um ser com inteligência e compaixão. Né? Aí é onde a conta não fecha, porque um ser absoluto, um ser com poder, pode fazer o que ele quer, porque não, enfim, né, ele tem poder. Mas um ser que tem poder e ao mesmo tempo compaixão, aí já não pode mais fazer qualquer coisa. Esse ser só vai fazer, só vai agir, só vai se mover, fundamentado. A compaixão vai ser um agente calibrador que vai inibir esse ser de ter ações com base meramente no poder, ou ações que podem machucar, ferir os outros, simplesmente pelo fato de ser poderoso. Então, a compaixão é um inibidor do poder. E também a inteligência proativa, né? Por que uma pessoa faria dessa maneira? Se pode fazer de outra com a mesma produtividade e com menos danos, né? Isso seria inteligente no caso. Então, um dos argumentos que se dá contra o problema da questão da mônada, que seria o processo da criação das entidades vivas como centelhas para evoluir dentro da criação, tá? Então eu vou abrir outro vídeo e eu vou falar sobre um outro problema como consequência dessa tese da mônada, da entidade viva criada para evoluir, tá bem? Muito bem, obrigado pela atenção, namastê, fique na paz e até logo mais.